Semana movimentada no mercado financeiro, então vamos dar uma olhadinha aí nos principais acontecimentos que podem fazer preço aí no mercado. Antes de mais nada, se você ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos certificada CEA e planejadora financeira certificada CFP. Aqui já fica o convite para você se inscrever no meu canal se você gosta de assuntos de economia, investimentos e educação financeira. Então vamos começar falando aí do Boletim Focus, que é divulgado semanalmente pelo Banco Central, todas as segundas-feiras, e ele nos traz aí uma indicação de como estão as expectativas dos principais indicadores econômicos brasileiros. Então aí a gente tem as expectativas para o IPCA, para a Selic, para o câmbio e para o PIB. Começando aqui a dar uma olhada aqui no relatório Focus, o que a gente tem? O primeiro indicador aqui é o próprio IPCA. Então, a gente vê que pela 17ª semana consecutiva, a expectativa do IPCA para o ano de 2022 sofreu uma redução. De 5,62, que era a expectativa lá da semana passada, passou para 5,60% o fechamento do IPCA em 2022. É importante ressaltar que, apesar da expectativa do IPCA continuar reduzindo, a gente ainda está com uma inflação superior à meta da inflação para o ano de 2022, tá? Mas é claro que ver uma expectativa de inflação reduzindo a cada semana, já há 17 semanas consecutivas, é muito favorável e é muito bom. E vale até falar aqui que é bastante ao contrário do que está acontecendo ao redor do mundo, que a gente vê aí a grande maioria dos países com uma inflação que segue pressionada, aumentando a cada novo resultado mensalmente, tá? Para o PIB, então, outro fator bastante positivo, pela segunda semana consecutiva, a gente vê uma expectativa de um PIB subindo. Então, se anteriormente a gente tinha uma expectativa de em 2022 o PIB fechar em 2,71, agora a gente tem uma expectativa, né, esses analistas de mercado, que o PIB encerre 2022 a 2,76. Com o dólar aí a gente já vê uma relação contrária, né? O câmbio ele segue estável há 13 semanas seguidas, então a expectativa é que a gente encerre 2022 com um câmbio estável aí a 5,20. E de acordo aí também com o relatório Focus, a gente tem uma expectativa que a Selic se mantenha em 13,75% ao ano. E isso já permanece há 18 semanas seguidas, como a gente consegue ver aqui. Não é nenhuma surpresa que a expectativa da Selic continue a 13,75, porque o próprio Copom aí na sua última ata, da sua última reunião, já tinha informado que o ciclo de alta da taxa de juros já tinha chegado ao fim. Justamente porque a inflação já vinha apresentando aí um comportamento de queda. Então a gente já vê resultados de deflação há alguns meses seguidos. Novamente é importante dizer que os nossos resultados eles estão vindo ao contrário de grande parte de países aí ao redor do mundo, porque enquanto grande parte desses países vem registrando uma inflação que vem sendo crescente e precisam aumentar sua taxa de juros a cada novo encontro dos seus respectivos bancos centrais, o Brasil começou antes esta subida de taxa de juros para tentar controlar essa inflação que já vinha se mostrando pressionada, muito por conta aí de vários problemas vindos da pandemia, os novos problemas que vieram aí, as novas consequências com a guerra entre Rússia e Ucrânia, enfim, toda aquela história que a gente já conhece. E amanhã nós vamos ter aí a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para definir qual vai ser a nova meta da taxa Selic aqui para o Brasil, para a nossa taxa básica de juros. A expectativa dos analistas de mercado, como a gente pôde ver ali no Boletim Focus, é que ela se mantenha em 13,75 por ano. O que eu acredito que de fato vai acontecer. Apesar disso, hoje a gente teve a divulgação do IPCA 15, que é como se fosse uma prévia da inflação, porque ele acaba sendo uma prévia do indicador oficial, que é o IPCA. E depois de 2 meses com deflação, ou seja, um resultado negativo, esse mês o IPCA 15 veio com um resultado positivo e acima das expectativas. Então, a expectativa de mercado era que o IPCA 15 tivesse um resultado aí de 0,05% nesse mês de outubro, porém o seu resultado foi de 0,16%. Mas assim, tão importante quanto saber do resultado, é importante também entender da onde que veio esse resultado. Então, vamos observar aí o que levou
o IPCA 15 a vir com uma alta no mês de outubro. Bom, então aqui a gente pode ver que o IPCA 15 subiu 0,16% depois de 2 meses de deflação, como eu já falei aqui para vocês. E aí vamos entender de dentro do IPCA 15 o que aconteceu. Então, no grupo de transportes, e veja, no grupo de transportes a gente tem a variação de preços de gasolina, etanol, passagem aérea, transporte público. Alguns itens tiveram aumento no preço, outros itens tiveram redução. Porém, no grupo, a gente teve uma redução de 0,64%, tá? No grupo de comunicação e artigos de residência, a gente também teve uma variação negativa, ou seja, a média dos itens aí que compõem esse grupo, eles apresentaram uma variação negativa no preço, os preços caíram. Mas agora vamos dar uma olhadinha aí nos itens e nos grupos que apresentaram uma variação positiva, que certamente foram esses itens aí e esses grupos que fizeram com que o IPCA 15 viesse com um resultado acima do esperado, tá? Então aí no grupo de vestuário a gente teve uma alta de 1,43%, no grupo de saúde a gente teve uma alta de 0,80%, principalmente por conta aí da alta nos planos de saúde. A gente teve também um aumento aí no grupo de alimentos e bebidas, que teve uma alta de 0,21%, e um aumento no grupo de habitação, com 0,28% de alta. Então, percebam que esses grupos fizeram com que o IPCA 15 tivesse esse resultado aí de uma variação positiva de 0,16% em outubro. Esse resultado do IPCA 15 é um ponto de atenção para a reunião amanhã do Copom? Eu acredito que não. E também é de comum acordo da grande maioria dos analistas de mercado que não seja um ponto de atenção para a reunião do Copom amanhã, tá? Esperamos todos aí que a Selic permaneça em 13,75% ao ano, amanhã saberemos de fato o resultado, mas o ponto de atenção aqui é que certamente a nossa taxa Selic, ela não vai começar um ciclo aí de redução tão cedo, justamente porque a gente vê ainda uma inflação que, por mais que não esteja elevada, ela ainda assim se mostra um pouco persistente. Então a gente precisa acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela. Não menos importante, que também faz preço aí no nosso mercado, é a semana que a gente tem aí da divulgação de resultados das empresas que são negociadas na B3. Vamos dar uma olhadinha aí nos resultados que a gente vai ver essa semana. Para essa semana, então, a gente tem resultados que são importantes, né? O Energia, Vivo, VEG, Dexo, Energias do Brasil, Klabin, Odontoprev. Então, todas essas empresas que estão aqui, ó, Santander, Suzano, Ambev, são resultados importantes e que a gente vai ver essa semana. Não podemos deixar de falar de resultados que estão sendo divulgados esta semana de empresas super importantes lá nos Estados Unidos. Então, vamos acompanhar que resultados a gente vai ver essa semana. Temos aí uma série de empresas que vão ter o seu resultado divulgado essa semana lá nos Estados Unidos, mas o foco está principalmente em empresas de tecnologia. Então, a gente pode esperar o resultado essa semana de empresas como a Microsoft, Alphabet, que é a controladora do Google, o próprio Twitter, Apple, Amazon. Então, são empresas de tecnologia que normalmente tendem a sofrer aí com uma elevação da taxa básica de juros, e a gente está vendo isso lá nos Estados Unidos. Então, existe bastante expectativa para os resultados dessas companhias aí listadas em bolsa versus a situação econômica atual do país. Para encerrar o nosso vídeo, não podemos deixar de falar sobre a reeleição de Xi Jinping como presidente da China, eleito aí pelo Partido Comunista Chinês do PCC. Ele então governará por mais 5 anos, esse vai ser o seu terceiro mandato, e ele vai se tornar aí o primeiro homem a ser presidente da China por tanto tempo, desde Mao Tse-tung. Xi Jinping, então, ele foi eleito para ser presidente da China, secretário-geral do Comitê do Partido Comunista Chinês e presidente da Comissão Militar Central do partido. Essas são as 3 esferas mais importantes da China, o que dá a Xi Jinping aí o título de líder supremo da China. O mercado não se agradou em nada com essa decisão, não só pelo fato da centralização de poder em uma única pessoa, que seria o Xi Jinping, como também pela postura que ele tem de tomar atitudes aí, de ter uma postura mais pró-governo, ou seja, um governo, um Estado muito mais presente e interferindo muito mais na economia do país. Muitos analistas também acreditam aí que vai haver uma desaceleração da China por conta disso,
e por conta de vários outros problemas que estão acontecendo no país. E vale lembrar que a China é um importante parceiro comercial do Brasil, uma vez aí que a gente vê essa desaceleração de fato na China, possivelmente o Brasil vai sentir aí os impactos dessa desaceleração. Comenta aqui para mim o que você achou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no meu canal e já me segue aqui nas minhas outras redes sociais.